Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Bruna Macedo e estou com vocês nessa edição do Alesp em Pauta para falar de um assunto muito importante. A gente vai falar hoje sobre o Março Lilás, mês de prevenção do câncer de colo de útero. A gente vai falar no decorrer do programa sobre a importância do Papa Nicolau e também da vacinação contra o HPV. Isso, gente, porque esse tipo de câncer é a quarta maior causa de mortalidade entre as mulheres, segundo uma pesquisa do INCA, o Instituto Nacional do Câncer. Para conversar comigo sobre esse importante tema, eu tenho a honra de ter dois convidados hoje no programa. O primeiro deles é o Dr. Eliano Pellini, ele é ginecologista. Muito obrigada, doutor, bem-vindo e muito obrigada pela participação. Obrigado, Bruno. Obrigado às pessoas que nos estão ouvindo. É uma satisfação estar com você, com o pessoal do Alesp e principalmente com o nosso colega especializado, que é o Jesus. É um prazer estar com você. Meu nome é Eliano Pellini, eu sou ginecologista aqui na Faculdade de Medicina do ABC, chefio um setor de saúde e medicina sexual. Portanto, lido com sexualidade humana, principalmente sexualidade feminina, que infelizmente está envolvida com o risco de câncer de colo do útero, como veremos a seguir. Obrigada, doutor, pelas suas considerações iniciais. Temos também em ambiente virtual com a gente o Dr. Jesus Paula Carvalho. Ele é chefe do setor de ginecologia oncológica do ICESP, o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Seja muito bem-vindo e eu também já agradeço a participação, doutor. Olá, Bruno, olá, Eliano, prazer estar aqui com vocês, falando sobre o Março Lilás, sobre o câncer do colo, essa doença milenar que durante toda a trajetória das mulheres, ao longo dos séculos, foi o grande flagelo dessas mulheres. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos juntos, portanto, falar a respeito desse importante tema, assunto importante hoje. Eu queria começar com o senhor Dr. Jesus e começar realmente do início. Eu queria que o senhor explicasse de forma bem didática, para quem está assistindo a gente agora, o que é, de fato, o câncer de colo de útero. Por favor. Bom, o câncer do colo do útero é um tumor maligno que ocorre em mulheres na idade reprodutiva. Diferentemente de outros tumores que ocorrem mais nas mulheres mais idosas, o câncer do colo do útero acomete mulheres dos 25 aos 60 anos. Então, mulheres na idade reprodutiva, mulheres que estão pensando em ter filhos, ou às vezes que nem têm ainda, isso é uma tragédia. E é uma doença que é passível de ser controlada e até mesmo de ser eliminada do planeta. Ou seja, ela tem todas as características de uma doença que pode ser eliminada. Por quê? É uma doença causada por um vírus, tem vacinas para esse vírus, é uma doença que tem um curso muito longo, ela demora anos para desenvolver-se, ela cursa de maneira silenciosa, a mulher não fica sabendo, e quando se manifesta, ela já está nos seus estágios finais. Então, esse curso da doença torna ela passível de ser eliminada, controlada, se houver uma atenção adequada para essa mulher, políticas públicas, que eu acho que é o que nós vamos conversar aqui hoje. Certamente, vamos falar disso e de muitas outras coisas relacionadas ao câncer do colo do útero. Eu queria chamar agora para o nosso bate-papo já o doutor Eliano para trazer aqui alguns dados, doutor. O doutor Jesus estava falando a respeito das políticas públicas e disse também que é uma doença que pode acabar, que pode ser controlada. E aí me chamou a atenção uns dados que me imprimiram aqui na nossa pauta, que, na verdade, fala que ainda existe uma incidência muito grande desse tipo de câncer no Brasil. Para o senhor ter uma ideia aqui, as minhas informações dão conta de que o câncer do colo do útero é o terceiro câncer, é o terceiro tumor maligno mais frequente na população feminina. Isso me chamou a atenção. Estimativa de 17 mil novos casos em 2023, representando a quarta causa de morte de mulheres por câncer no Brasil. São mais de 6 mil mortes que foram registradas no ano só de 2020. Por que, apesar de ser uma doença que pode ser controlada, que pode acabar, os números ainda são tão grandes assim, doutor? Na sua visão, por gentileza.
Inicialmente, porque o desconhecimento da área genital e o cuidado específico da sexualidade humana se torna um tabu para muitas mulheres e, basicamente, o controle preventivo que Jesus disse que é o Papa Nicolau, nome conhecido há mais de 2 séculos, ele ainda é muito restrito para algumas mulheres. Normalmente se aconselha que as clientes que têm vida sexual façam esse exame pelo menos uma vez por ano. A partir de 2002, quando se realmente descobriu que o câncer do colo do útero está associado a uma infecção viral causada por especificidade de alguns vírus do grupo HPV, se tornou mais específico o exame, tanto que hoje a palavra Papa Nicolau se torna apenas uma referência, porque o exame não busca mais células suspeitas de câncer de colo do útero, e sim células suspeitas da presença de HPV. A maioria das mulheres no passado lembrava das classificações de Papa Nicolau, classe 1, classe 2, classe 3. Hoje o exame vem negativo, suspeito ou positivo. E o exame tem que ser incentivado de uma forma específica a toda menina ou mulher que inicia a vida sexual. Infelizmente, o vírus é transmissível sexualmente, ele não dá sinais precoces, então são os exames preventivos que podem localizá-lo, como a citologia oncótica, assim chamada hoje Papa Nicolau, como a colposcopia e o exame ginecológico periódico. Infelizmente, no passado, se tinha ideias muito restritas sobre a causa dessa doença. Chegou-se a pensar no passado de que era o esmegma presente no pênis de homens infeccionados ou com pouca higiene que causava o câncer do colo do útero. Tanto que havia trabalhos específicos feitos em hebreus e judeus, de forma que as suas mulheres, porque viviam em sexualidade, era com homens circuncisados, elas tinham muito menos câncer de colo do útero que mulheres latinas, por exemplo. Felizmente, isso foi abandonado. Se sabe hoje que é uma infecção transmissível sexualmente e, como foi estreitamente caracterizado, hoje você tem vacinas específicas. A nossa sociedade pode ser vacinada, tanto meninos quanto meninas, principalmente até os 14 anos, meninas, de forma gratuita. Mas, infelizmente, quando a vacina é prescrita ou procurada, se tem quase uma incidência de 70% de busca. Mas como são duas vacinas que cobrem praticamente 4 dos vírus mais envolvidos com o câncer do colo, quando chega-se na aplicação da segunda vacina, essa predominância cai para menos de 40%. Isso quer dizer que ainda falta muito falar não só sobre Papa Nicolau ou citologia oncótica, mas falta muito falar em sexualidade, falta muito falar ainda em prevenção, tipo vacina, e principalmente autoconhecimento feminino, para que as mulheres possam se examinar, se olhar, e, se possível, tornar o tabu da sexualidade humana uma coisa mais palatável, sensível e que possa ser discutida abertamente, como felizmente estamos fazendo hoje. Na opinião do senhor, as mulheres, a maioria delas ainda tem difícil acesso, por exemplo, ao Papa Nicolau? Ou trata-se mais de uma questão de falta de conhecimento mesmo, de ir atrás e fazer o exame? Pela sua vivência, doutor. Se nós perguntarmos às mulheres que nos visitam se elas ouviram falar do Papa Nicolau, praticamente 100% delas dirão que sim. Mas, infelizmente, é um exame que exige o exame ginecológico e, teoricamente, apesar de ser possível a coleta com a simples escova ou uma simples espátula introduzida no fundo vaginal, a maioria delas tem o receio de que o exame especular, o exame ginecológico, possa ser incômodo. E é evidente que temos mulheres que têm desconforto sexual importante, como as que têm vaginismo, que têm dispareunia, dor no ato sexual, que fogem do exame ginecológico. Então, cada vez mais, nosso trabalho, principalmente na minha área de sexualidade, é trabalhar a ideia de que é essa prevenção, esse cuidado específico, que vai tornar a qualidade sexual mais segura e mais competente. Então, o que estamos fazendo hoje, discutindo o Papa Nicolau, discutindo histologia oncótica, colposcopia e a prevalência do câncer de colo, que é muito maior do que você viu, como câncer de mama sendo o primeiro, câncer de intestino coloretal o segundo. Houve um período no Brasil que o câncer de pulmão era até mais dominante, mas, infelizmente, as mulheres que têm acesso e têm riqueza suficiente para ir ao exame ginecológico particular, têm muito mais acesso a essa prevenção do que as mulheres que, infelizmente, dependem de saúde pública. E aí a distância, o transporte, o custo para se deslocar é um impedimento talvez muito maior do que a própria disponibilidade. Não há serviço hoje no Brasil que não disponha a condição de colher um exame desse tipo. Mas, infelizmente, o acesso não é o que a gente espera de uma mulher que tem objetivos de prevenção.
Doutor Jesus, queria trazer o senhor agora também para o nosso bate-papo e pegar um gancho um pouquinho no que o doutor Eliano estava falando. Eu queria que o senhor falasse para a gente da importância da prevenção, ou de descobrir esse câncer o mais rápido possível, né? O doutor Eliano falou um pouquinho, mas eu queria que o senhor complementasse, por gentileza. Pois não, olha, desde os anos 70, quando ficou patente que o câncer do colo era decorrente de uma infecção viral do HPV, existe mais de 100 tipos de HPV, mas um grupo de pequeno causa o câncer do colo do útero, assim como da vagina e da vulva. Então, quando isso ficou claro, o foco foi dirigido para esse vírus, o controle do vírus. Isso rendeu o Prêmio Nobel de Medicina para um alemão chamado Zurhausen, em 2008, justamente por essa mudança de paradigma. A vacina foi disponibilizada em 2006 e ela está disponível no nosso meio desde 2014, gratuitamente. Então, a preocupação com o câncer do colo do útero, ela não é da mulher adulta, ela deve começar na escola, na menina de 8 anos. Por quê? Aos 9 anos é quando se recomenda que comece a vacinação. E por que a gente vai vacinar a menina de 9 anos? Porque ela vai adquirir imunidade e quando ela começar a ter relações sexuais na adolescência, ela já está protegida. Então, esse é um dos primeiros pontos muito importantes, ou seja, nós temos que preparar a mulher já na infância para ela poder estar protegida na adolescência. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é que também os meninos, porque eles são quem transmite o HPV de uma menina para outra. Então, esse é um conceito que às vezes é difícil de entender. Por que os meninos têm que vacinar? Porque eles quebram, né? O menino vacinado quebra a cadeia de transmissão. Bom, a mulher que se infecta aos 14, 15 anos, nas suas primeiras relações, ela vai ter essa doença 10, 15 anos mais tarde. Nesse período, a doença vai evoluir de maneira silenciosa. O vírus está lá e, eventualmente, já a célula cancerosa. No começo, em 1943, foi quando surgiu o teste de Papa Nicolau, se procurava a célula maligna, a célula cancerosa. Hoje a tendência é você ir ao vírus, procurar o vírus causador do câncer. Por quê? Porque se ele é um vírus da família dos patogênicos que vão causar o câncer, essa mulher tem que ter uma atenção diferenciada. Então, nos últimos anos, a gente tem feito solicitado, né, às várias autoridades que se mude o paradigma do Papa Nicolau para o teste do vírus, o teste do HPV. Uma mulher que tenha a ausência, ou seja, que o exame deu negativo do HPV, ela tem uma segurança de que nos próximos 5 anos ela não vai ter câncer. Isso está provado por diferentes estudos. Então, nós já eliminamos 85% das mulheres que podem ficar tranquilas nos próximos 5 anos. Aquelas 15% que têm a presença do vírus, nós vamos saber se é o vírus patogênico ou se é um vírus que não é de alto risco. E as de alto risco, então, vai para exames mais dirigidos, a colposcopia, a biópsia e por aí afora. Então, são estratégias que estão mudando. Isso é tão real que, em 2019, a OMS lançou uma campanha de nível mundial, chamada Estratégia Global para a Eliminação do Câncer do Colo do Útero como um problema de saúde pública. Eu tive a oportunidade de participar dessa força-tarefa e é uma estratégia muito simples que os países signatários da OMS, das Nações Unidas, devem se comprometer a fazer três coisas muito prosaicas. Primeiro, vacinar pelo menos 90% das meninas até os 15 anos. A segunda coisa é garantir que pelo menos 70% das mulheres recebam pelo menos 2 exames de
rastreamento, seja o Papa Nicolau, a citologia, ou então o teste do HPV, aos 35 e aos 45 anos. E garantir que 90% das lesões encontradas recebam tratamento. Vejam só, são os 3 pilares que estão aí. Esse programa foi lançado, era para ser lançado no dia 20 de fevereiro de 2020, foi o dia que surgiu o Covid, ele ficou meio escondido, mas está lançado. Se todos os países fizerem isso, até 2030, nós teremos a eliminação do câncer do colo do útero neste século. Então, hoje, na minha opinião, que lido com essa doença, o foco principal é nós garantirmos e estimularmos a vacinação das mulheres na faixa etária recomendada. Doutor, primeiro, muito obrigada pelas suas informações, achei todas elas riquíssimas, muito poderosas de verdade. Eu queria só ressaltar uma coisa que o senhor falou e me perguntar, de fato, se eu entendi direito, se é isso mesmo. O diagnóstico do câncer de colo de útero sempre vai ser tardio, depois de muito tempo que a mulher contrai o HPV? O senhor disse que isso acontece nas mulheres mais jovens, né? No início ali da adolescência. Eu queria entender como funciona com as mulheres adultas também. Veja só, no Instituto do Câncer, onde eu trabalho, 3/4 das pacientes com câncer de colo chegam com a doença em estádios 3 ou 4. Ou seja, com pelo menos 10 anos de história. Por quê? Porque é nesse momento que aparecem os sintomas. Até então não tem sintoma nenhum. Nesse momento a mulher está com dor, está com sangramento, está com comprometimento de vias urinárias, ou seja, todas essas coisas. Mas esta mulher que teve uma infecção pelo HPV de alto risco aos 14 anos, ela, ao longo desse período que a doença cursa assintomática, ela pode fazer ou o teste do HPV ou o Papa Nicolau e vai encontrar as células cancerosas lá. E isso, uma vez feito esse diagnóstico, uma mulher assintomática, ela pode ser tratada num procedimento que dura 5 minutos em qualquer ambulatório, qualquer unidade básica de saúde, sem problemas. Perfeito. Bom, informação valiosíssima. Eu queria passar agora para o doutor Eliano, para a gente se aprofundar agora um pouco mais na questão da vacinação. A vacinação hoje é disponibilizada principalmente para meninas a partir de 8 anos. Doutor Eliano, se uma mulher, por exemplo, já adulta, ela pode se vacinar também ou essa vacina especificamente foi feita para crianças, para meninas ali no início da adolescência? Explica um pouco para mim como é que funciona essa questão da vacinação relacionada ao HPV, por favor. Basicamente, a vacina foi programada, quanto mais cedo for aplicada, melhor. É evidente que, em termos de saúde pública, em termos de custo zero, ela foi programada para unidades básicas de saúde, dos 9 aos 14 anos, para as meninas, incluindo os meninos, em que alguns países utilizam, inclusive no momento em que esse menino entra no serviço militar. Como Jesus já comentou, para cada menino que você vacina, você protege em média 7 meninos. E para cada menina, você protege em média 2 meninos. É evidente que há uma controvérsia no sentido de que só as mulheres são envolvidas a esse risco de HPV. Do lado masculino, o câncer de pênis, que é mais raro, mas também presente e extremamente agressivo, também é desenvolvido por o mesmo tipo de vírus. Quando a gente fala em HPV, são comentadas em várias famílias, todos nós que tivemos verrugas nos dedos, nas mãos, no rosto, são HPVs, mas felizmente os oncogênicos, os causadores de câncer de pênis e de colo, do útero, são especificamente famílias classificadas hoje muito conhecidas. E há vacinas disponíveis para 2 dessas famílias ou para 4 dessas famílias, chamada, portanto, vacina bivalente e vacina quadrivalente. Uma senhora, por exemplo, que iniciou a vida sexual mais tarde, uma senhora que reiniciou a vida sexual com um novo parceiro, que se separou do primeiro parceiro, está envolvida com um novo namorado, por exemplo, ela pode se vacinar, sim, com segurança. Os resultados são seguros e, infelizmente, por custo pessoal. Ela terá que pagar essa vacina, o que torna o custo realmente limitante para algumas pessoas.
A gente incentiva hoje também as mulheres que reiniciam vida sexual após viuvez, por exemplo, lembrando que o HPV é um vírus que depende muito da qualidade da vagina. Uma vagina bem lubrificada, com hormônio feminino dando uma camada de superfície bastante resistente, é mais qualificada para suportar o vírus. Infelizmente, meninas jovens com vaginas delicadas, ou mulheres viúvas, e principalmente sem vida sexual ou pós-menopausa, são mais sujeitas, já que o ambiente vaginal é menos ácido, menos defensor contra HPV. Mas sim, em qualquer momento da vida sexual reiniciando, uma mulher bem orientada pode fazer a sua vacina com qualidade. Gratuitamente a vacina fica disponível no SUS, portanto, para meninos e meninas, ambos crianças, é Aos isso? 14 anos, meninas. Eu posso completar, Por favor, Bruna? por favor. A vacina ela é disponibilizada gratuitamente de 9 a 14 anos. Mas qualquer mulher até 45 anos pode usar a vacina, aí com o custo, como o Eliano colocou. E algumas situações, por exemplo, uma mulher que seja transplantada, que toma drogas que promove uma imunossupressão, paciente portadora do vírus do HIV, e outras situações de baixa da imunidade, também pode receber a vacina gratuitamente na unidade até os 45 anos. Inclusive as pacientes que têm câncer, tem muitas pacientes que têm outro tipo de câncer, por exemplo, câncer de mama, ela pode fazer a vacina do HPV até os 45 anos. Não tem contraindicação, ideal, doutor? Desculpe interrompê-lo. Não, pode fazer a qualquer momento. O ideal é que a mulher faça a vacina antes de iniciar a vida sexual, porque a vacina ela bloqueia a entrada do vírus na célula, ela não elimina o vírus que já entrou. Então, ela é tanto mais efetiva quanto feita antes da primeira relação. Mas nada impede que a mulher que já iniciou a vida sexual e que até já tenha tido infecção pelo HPV, ela possa usar a vacina, porque são vários tipos. Ela pode ter tido, por exemplo, uma infecção por um tipo de HPV, mas nós sabemos que tem vários outros tipos, ela fica protegida dos outros. E agora está chegando, ainda não é disponibilizada no serviço, na rede pública, a vacina nonavalente, que protege contra 9 vírus. Começou com o HPV 16 e 18, que são os mais comuns. Depois veio a vacina quadrivalente, que protegia também contra as verrugas. E agora nós temos a vacina nonavalente. Quando isso for disponibilizado, nós vamos ter uma proteção de mais de 90% do câncer. A grande questão é trazer essas meninas para fazer a vacina. Quando o programa foi instituído em 2014, foi um sucesso, porque a primeira dose foi feita nas escolas e em torno de 80% das meninas tomaram. A segunda dose, houve uma descontinuidade, elas tiveram que levar, os pais tiveram que levar nas unidades de saúde e caiu para pouco mais de 40%. Isso mostrou que é importante envolver as escolas nessa vacinação. E agora, com a chegada da nonavalente, existem estudos mostrando que talvez uma única dose seja suficiente. Então, nós estamos aqui no limiar de um grande avanço no controle dessa doença. O que precisa é que o conhecimento existe. Precisam as políticas chegarem e disponibilizar. Hoje, a grande questão é o acesso a esses avanços da medicina. Falando em acesso, quero pegar uma carona no que o senhor disse e já perguntar também se existe previsão para essas outras vacinas que o senhor citou. É algo ainda muito distante da nossa realidade, doutor? A vacina nonavalente ela já é disponível na rede privada, ela inclusive no Brasil. É que ela tem um custo, né? E quando se pensa em saúde pública, a gente tem que pensar em milhões de pessoas. E evidentemente que as autoridades colocam isso na conta. Mas fazendo as que já estão disponíveis, a vacina quadrivalente, que é disponibilizada nos postos de saúde, nas unidades básicas, está sobrando vacina em muitas unidades.
O que precisa é ter campanhas, ter esclarecimento e, sobretudo, nós esclarecermos a população que vacina não mata, o que mata é o câncer. A gente ainda ouve muitas pessoas relutantes a fazer a vacina. Isso precisa dos meios de comunicação, de todos se envolverem nisso para mostrar que a maneira... Quem já viu uma paciente morrer de câncer de colo, nunca mais esquece. E tudo que ele pensa de ruim da vacina, ele esquece, porque é dramático você ver uma mulher de 25, de 30 anos morrendo com muita dor, numa situação deplorável. A gente vai se aprofundar mais nessa questão, doutor, da campanha relacionada à vacinação contra o HPV, campanhas de prevenção ao câncer de colo de útero também, já no segundo bloco. A gente vai fazer um intervalo pequenininho e a gente volta já. Voltamos para mais um bloco do Alesp em Pauta, hoje tratando a respeito do câncer de colo de útero. Quero já chamar de volta os nossos convidados para a gente continuar esse bate-papo super enriquecedor. Doutor Jesus, o senhor falou a respeito de quando o câncer ele se manifesta de fato no primeiro bloco, né, nas nossas primeiras perguntas ali, no nosso primeiro bate-papo. Eu queria que o senhor evidenciasse, deixasse muito claro, de forma didática, explicasse mesmo para quem está nos assistindo qual é o momento exato em que a mulher deve de fato se preocupar, uma vez que o câncer, quando ele é diagnosticado, quando ele aparece, ele já está em um estágio avançado, né? Qual é o start, qual é o momento em que a mulher realmente precisa ligar ali o sinal de alerta? Bom, a mulher, ela deve ter um plano de cuidados, não só do câncer do colo, como de todo. Então, no momento em que ela inicia a vida sexual, seria interessante que ela tivesse o acompanhamento de um profissional que a orientasse. A primeira coisa, seguramente, seriam as vacinas. Uma mulher vacinada, ela já fica protegida, ou pelo menos o risco diminui muito de ter o câncer. As vacinas que nós temos protegem, dá uma proteção acima de 70%, e as não avalentes vão chegar a mais de 90%. Bom, se ela contrair o vírus, e esse vírus for oncogênico, ela não vai ter sintoma durante muitos anos. Mas durante esse tempo, dos próximos anos, é possível ela detectar. Então, são os exames, ou o teste do HPV, ou o Papa Nicolau. Isso faz parte da assistência a essa mulher. O Ministério da Saúde recomenda que a partir dos 25 anos a mulher faça o seu primeiro Papa Nicolau, e depois de 2 exames normais, ela pode fazer com intervalos maiores, que pode chegar até 3 anos. Esse mês foi aprovado a inclusão do teste do HPV em vez do Papa Nicolau. É um grande avanço, uma grande reivindicação nossa. Agora, vamos imaginar a mulher que não fez nada disso. Em que momento ela deve se preocupar? O que vai acontecer? Inicialmente, ela vai ter um corrimento não é muito comum, mas um corrimento que tem sangue junto. Isso é um sinal de alerta, sinal que já pode ter uma doença invadindo, um câncer mesmo, não uma doença pré-neoplásica. Então, mas o período em que aparece o sintoma e o fim da doença é muito curto. O período longo é quando ela não tem sintoma nenhum. Por isso que tem que se atuar nessa mulher que não tem sintoma, a mulher que tem uma vida sexual ativa e que não tem sintomas. É aí que você detecta, porque detectar no fim, essa mulher vai precisar fazer cirurgias muito radicais e vai perder sua capacidade reprodutiva, ou pior ainda, elas vão, às vezes, nem cirurgia é possível fazer, tem que fazer radioterapia e quimioterapia. E na primeira sessão de radioterapia, ela perde a sua fertilidade.
Imagina uma moça de 28 anos que tem o casamento marcado para o ano que vem, tem que fazer uma radioterapia, que ela entrou na menopausa, acabou com os seus ovários, não pode mais ter filho. Isso é muito, muito comum. Então, nós temos que atuar muito antes, ou seja, não espere os sintomas. Quando aparece o primeiro sintoma, o problema já é sério. Doutor Eliano, uma outra forma de se prevenir seria o uso da camisinha, e eu queria que o senhor também falasse um pouco a respeito do pós-descoberta, uma vez que essa mulher descobre esse câncer. Por exemplo, ela pode ficar estéril com o tratamento? Existe essa possibilidade na maioria dos casos, ou é preciso olhar individualmente os casos? A presença pura e simples do vírus não é fundamentalmente a causa final do câncer. A gente sabe hoje que há mulheres que têm uma imunidade melhor, enquanto que há mulheres que têm imunidades extremamente frágeis que podem ser facilmente contaminadas. Além disso, existem outros fatores associados. A gente sabe que o número de parceiros sexuais é muito importante, porque há uma soma de novos vírus transmissíveis sexualmente. O hábito de fumo nas mulheres fumantes crônicas tem um envolvimento muito grande na baixa da defesa. É muito importante também que as mulheres fiquem atentas a simples corrimentos como candidíase, gardnerelíase e outros componentes que produzem simplesmente irritação, odor ou incômodo local, porque isso vai levá-la ao consultório médico e, em condições ideais, quando essas vaginites forem tratadas, você tem condição de fazer a pesquisa para câncer de colo do útero mais segura e mais clinicamente possível. Eu entendo hoje que é muito importante, como disse Jesus, que a gente discuta a vacina, discuta a prevenção. É evidente que esse é o caminho correto e, mais importante ainda, é se pegarmos essa lesão numa fase inicial, muitas vezes o vírus está incluso sem causar nenhum risco. Grande parte das mulheres que adquirem HPV se curam espontaneamente. Do lado masculino, 70% dos homens que têm lesões HPV verrucosas, por exemplo, se curam espontaneamente. Infelizmente, é nesse momento em que a lesão está inclusa que o ginecologista pode ter uma ação, porque o exame colposcópio, a biópsia, a pesquisa do vírus, principalmente qual o tipo de vírus envolvido, permite, como foi dito, em 5 minutos você fazer uma cauterização, você fazer procedimentos clinicamente ambulatoriais muito práticos. Infelizmente, quando a maioria das células epiteliais já estão envolvidas, o tratamento passa a ser agressivo. A retirada de parte do colo do útero, a retirada total do colo do útero. E lembrar também que existe um câncer do colo do útero chamado adenocarcinoma, que é do canal cervical, mais raro, mas infelizmente muito agressivo também. Então, prevenção, exame ginecológico periódico, uso de preservativos em todas as relações que estão sendo suspeitas ou estão iniciando, é fundamental. Infelizmente, nem todos os homens se submetem ao uso de camisinhas nas relações. Mas a mulher tem o direito e a obrigação de exigir essa camisinha, principalmente se ela não for vacinada. Eu imagino hoje a segurança de uma mãe que fez a vacina numa menina com 9 anos e ao iniciar a vida sexual por volta dos 14, 15 anos, a mãe possa informar a sua filha, olha, você foi vacinada para HPV no momento da sua vida que você nem sabia qual o objetivo da vacina. Isso é um direito da mãe, um direito da menina, saber mais tarde. Não há objetivo de dizer vacina para HPV numa menina de 9 anos para iniciar a vida sexual, no sentido de que isso é importante. Ela vai perceber a importância mais tarde, depois. E essa mãe vai se sentir altamente recompensada, principalmente porque nós temos 70% de prevenção, e essa menina, sabendo dessa vacina, vai ser mais incisiva no uso da camisinha, já que ela tem uma proteção para 4 vírus, mas infelizmente vai precisar usar camisinhas para não se contaminar, principalmente se for uma mulher que terá mais do que um parceiro único na vida. Doutor, os sintomas do HPV, eles podem ser facilmente confundidos com os sintomas de outras doenças? Se sim, quais? Existe alguma diferença, algo que precisa ficar realmente ali atento? Então, quando a gente fala em HPV, nós estamos falando num grupo de vírus que pode causar verrugas,
e essas verrugas são facilmente identificáveis porque causam irritação e crescimento tumoral benigno na região da vulva. Então, a maioria das mulheres que têm essas lesões vem nos ver no consultório porque além de se sentir infectada, contaminada, suja por causa de uma lesão altamente crítica, é fácil de fazer o diagnóstico. Quando a lesão está ligada ao colo do útero, como vocês viram pela nossa discussão de hoje, quando surgem sintomas associados a corrimento com sangue, a sangramento no ato sexual, a desconforto urinário, você já está chegando muito tarde. Então, evidentemente que qualquer corrimento benigno, infeccioso por cândida, por bactérias intestinais, sintomas irritativos da vulva, da vagina, além das verrugas, sugere-se que se faça um exame ginecológico. Felizmente, hoje, a maioria das unidades básicas de saúde do nosso país estão disponibilizando exames ginecológicos com médicos ginecologistas específicos, que podem diagnosticar claramente. E para fazer um tratamento de um corrimento vaginal, o ginecologista basicamente faz um exame especular, localiza o colo do útero, identifica lesões suspeitas. Nós temos um teste muito simples, que é a tintura de iodo, que tinge o colo do útero de forma negativa, quer dizer, ficam áreas brancas onde há lesões suspeitas, que vão exigir um exame complementar chamado colposcopia e posteriormente, talvez inclusive, a coleta de um pequeno fragmento chamado biópsia. Então, dentro dos cuidados ginecológicos de rotina que uma mulher tem ao ter um simples corrimento, toda essa prevenção é feita especificamente. Então, infelizmente, aquela cliente que não vai ao ginecologista e não sente a necessidade desses cuidados é que está mais sujeita a infecções e doenças com gravidade. Perfeito. Doutor Jesus, a gente estava conversando no bloco anterior a respeito da importância de se falar sobre esse tema, a importância do papel dos meios de comunicação e também de projetos de lei, por que não, neste sentido, né, de prevenir doenças como o câncer do colo do útero. Aqui, com relação ao trabalho legislativo, a gente tem o projeto de lei 570/2023, que institui a campanha Março Amarelo e Lilás, que é dedicado a ações de prevenção à endometriose e também ao câncer do colo do útero. Para o senhor, de forma muito didática, eu queria que o senhor falasse para a gente qual é a importância de ter projetos neste sentido, voltado especificamente para questões como o câncer do colo do útero. Bruna, o câncer do colo é uma doença que nós conhecemos praticamente tudo sobre ela e as maneiras de diagnosticar e de tratar. O que nós precisamos é atuar numa outra vertente, que é a vertente da conscientização e da educação, principalmente desmontando alguns mitos que atrapalham o controle dessa doença. Por exemplo, em muitas famílias, é difícil os genitores aceitarem a vacina numa menina de 9 anos, porque acham que isso vai induzi-la a começar uma vida sexual precoce. Isso não é verdade. Assim como outras doenças, a gente vacina para quando ela tiver vontade ou disposição para ter vida sexual, ela esteja protegida. Não é que a vacina que vai induzir. Então, esse é o primeiro mito. O segundo mito não, eu não preciso tomar a vacina porque eu faço exame de prevenção, faço Papa Nicolau. O Papa Nicolau foi ótimo, foi a primeira grande ferramenta que se teve, mas ele é um exame que é falível. Ele depende de tantas coisas, da qualidade da coleta, da qualidade do exame. Nós não temos técnicos para fazer exames com a qualidade, com a quantidade necessária. Então, o Papa Nicolau sozinho não vai resolver isso. Então, tem uma série de coisas que não transcende da área médica e vai para a área da educação e da área da comunicação. Ou seja, isso é um problema de saúde pública e essas campanhas, todos esses projetos de conscientização, eles vêm justamente trazer esse esclarecimento que falta para a população. Importante falar sobre isso também, doutor Eliano, nas escolas. A opinião do senhor como médico? Acho que tem que se falar em todos os momentos.
desde uma reunião escolar até uma reunião social. Não sei se você percebeu, ontem saiu um filme mais discutido e ganhou o Oscar a atriz que fez o papel, muito interessante, chama Pobres Criaturas, que é de uma menina que é transplantado o seu cérebro para uma mulher adulta. E essa mulher adulta passa a viver a sua sexualidade de uma forma livre, sem nenhuma oposição, independente da sobrecarga de machismo, e vive a sua sexualidade de uma forma até certo ponto assustadora no filme, mas muito útil porque ela discute a liberdade sexual feminina, principalmente agora na Semana da Mulher, de uma forma que ela deve usufruir da sua vida sexual de uma forma livre, segura e confortável. Mas para isso exige uma certa identidade, identidade de segurança, responsabilidade de controlar os parceiros e principalmente de se submeter ao exame ginecológico periódico e ao controle vacinal, se possível. Eu sinto que nós estamos caminhando muito rápido para isso, mas infelizmente, da mesma forma que se teve com a Covid, discussões políticas e emocionais sobre vacinar ou não vacinar, no caso do câncer do colo do útero, do HPV, não tem a menor discussão. Uma mãe bem orientada deve incentivar sua filha a ser vacinada. A gente já entendeu aqui que o câncer do colo do útero é uma questão delicada, grave, mas eu preciso perguntar para os senhores se, em alguns casos, é possível uma mulher se curar do câncer de colo de útero. O que os senhores falariam para mim? Eu faço a mesma pergunta para os dois, começando com o Dr. Jesus. Bom, na fase em que a doença é assintomática, essa doença ela está restrita na superfície do colo. Toda essa fase ela é curável em 100%. Né? É a doença que é detectada no Papa Nicolau ou no teste HPV. Com procedimentos muito simples. Então, a mulher que vai regularmente ao serviço de saúde, mesmo que ela tenha um câncer, nessa fase ela é curável com procedimentos ambulatoriais que duram alguns minutos. O passo seguinte é quando o tumor se torna invasivo, que aí essa mulher vai ser tratada por cirurgias que já começam a comprometer a sua capacidade reprodutiva. Muitas dessas mulheres perdem o útero e ficam estéreis, muito jovens. E numa etapa um pouco além disso, que é onde nós temos o grande contingente de mulheres, nem cirurgias elas podem fazer, elas vão fazer radioterapia e quimioterapia. Então, nós saímos de uma doença que é 100% curável nas fases assintomáticas para uma doença que a gente cura com cirurgias em torno de 70% a 80%, para as fases finais, quando as pacientes que vão fazer rádio e quimioterapia, que a mortalidade pela doença chega próximo de 50%, ou seja, uma de cada duas vão morrer pela doença. Então, esse é o espectro. Não é que o resultado é sempre bom. Se cura doenças iniciais, se cura doenças avançadas. Há um custo de sofrimento, às vezes, muito grande. Por exemplo, nós temos no ICS mulheres de 26 anos, de 27 anos, que fizeram radioterapia para tratar um câncer de colo, e elas são mulheres na menopausa, sem ovário funcionante, sem útero, sem nenhuma capacidade de ter gerar um filho e até dificuldade para ter uma vida sexual, uma vez que a radioterapia causa sequelas que são irreversíveis. Então, é uma mulher que fica com a sua vida muito comprometida quando não morre. Doutor Eliano, as suas considerações, por favor. Eu vou pegar um gancho na fala do doutor Jesus e perguntar a respeito dessas sequelas sexuais que podem surgir depois de um tratamento como esse, também. Felizmente, o câncer do colo do útero, ele não inviabiliza o tratamento de uma menopausa ou precoce ou causada pelo tratamento ou uma menopausa clínica natural. Não há contraindicação em você usar terapia hormonal, tanto clínica, vaginal ou transdérmica, em mulheres que tiveram lesões de câncer de colo do útero.
Isso é uma grande solução para, principalmente, o fator que estaria ligado à menopausa, que é a secura vaginal. Infelizmente, as lesões causadas pela radioterapia é muito agressiva no sentido de estenose e fechamento do espaço vaginal. A gente tem visto mulheres que ficam com a vagina extremamente curta, a perda da qualidade de lubrificação, mesmo com hidratantes vaginais que hoje são disponíveis, não é adequada. E você tem também muitas agressões ligadas a próprios lábios vaginais e ao clitóris, como liquenificação, fechamento do orifício vaginal. Então, teoricamente, isso que Jesus disse, quer dizer, quando nós chegamos tarde a esse tratamento, as consequências são muito dolorosas e muito inseguras, porque a gente seguramente percebe que não fez o melhor possível, que era pegar ou atender essa cliente mais cedo. Essa é a mensagem final. Prevenção, tratamento adequado, visita ao ginecologista, autoestima, uso de camisinhas, não fumar, quer dizer, a lista segue ao longo da vida, né? Mas com a vacina nós melhoramos muito, como foi dito agora, a gente conhece muito bem essa doença. Não é mais como no passado, que ela vinha do nada, ou vinha de uma lesão transmissível exclusivamente pelo esperma do parceiro, pelo esmegma do parceiro. Hoje a gente tem domínio sobre toda a informação. Infelizmente, toda vez que se fala de uma doença transmissível sexualmente, há uma diminuição da qualidade de vida dessa mulher que se sente infectada, se sente traída, e isso traz graves prejuízos para a função de casamento, sexualidade. O ginecologista bem treinado, bem adequado e empático tem que lidar com isso cuidadosamente, porque uma coisa é fazer o diagnóstico de vírus HPV é fácil, mas como lidar isso com o casal exige treino, tempo, paciência e compreensão de que como humanos podemos falhar. E empatia, né, doutor? Empatia também é uma palavra importante em todo o tratamento, eu imagino. Sem dúvida. Hoje, empatia no ato médico é o que menos se vê, porque estamos muito acostumados, inclusive eu como professor aqui no ABC, meus alunos estão interessados em fazer cirurgia e fazer exames para fazer cirurgia. E um bate-papo, uma inquisição, uma anamnese bem feita, e principalmente o jogo de cintura para lidar com uma doença desse tipo, onde envolve o casal, envolve às vezes um triângulo amoroso, uma outra parceira, um outro parceiro, tem que ter muita atenção e tem que ser o mais delicado possível. Tá aí, prevenção, portanto, fica sendo uma das principais falas aqui do nosso programa de hoje. A gente conversou com o doutor Eliano Pellini, ginecologista em ambiente virtual, o doutor também Jesus Paula Carvalho, chefe do setor de ginecologia oncológica do ICESP. Eu quero agradecer demais a participação dos dois, foi um bate-papo muito, muito enriquecedor. Fica aqui o meu agradecimento em nome de todas as mulheres, inclusive, que assistiram aqui o nosso programa. Muito obrigada. Um abraço a vocês. Eu que agradeço. Então a gente fica por aqui. Essa foi mais uma edição do Alesp em Pauta. Eu espero que tenha sido um bate-papo enriquecedor para você. Eu te vejo em uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.